Você já teve aquele momento, aquela sensação inexplicável, profunda, que vem de dentro e simplesmente diz: algo não está certo. Você não sabe explicar o porquê. Não há uma razão lógica, nenhuma evidência concreta, mas algo dentro de você, algo que você não consegue nomear, insiste. E na maioria das vezes, quando você finalmente descobre o que estava errado, percebe que estava certo o tempo todo. Ou aquela vez que você estava sentado no café, concentrado no seu celular, perdido nas redes sociais ou lendo alguma coisa, completamente absorto. De repente, sem nenhum motivo aparente, você sente: alguém está te observando. Você levanta os olhos, olha ao redor e lá está, uma pessoa do outro lado da sala olhando diretamente para você. Como você soube? Você não viu essa pessoa, não ouviu nada, não havia nenhum sinal óbvio, mas você sabia. A maioria de nós chama isso de intuição, sexto sentido, pressentimento, energia. Parece algo místico, inexplicável, talvez até espiritual. E por muito tempo era exatamente assim que as pessoas entendiam essas experiências, como algo além da ciência, além da lógica, algo que pertence ao reino do inexplicável. Mas e se eu te dissesse que não é nada disso? E se te dissesse que há uma explicação científica, comprovada, baseada em neurociência real para esses momentos? E mais ainda, e se te dissesse que essas sensações não são exceções, mas sim a regra? Que o seu cérebro está constantemente vendo coisas, processando informações, tomando decisões sem que você sequer perceba? Deixa eu te contar sobre um homem chamado TN. A história dele vai mudar completamente a forma como você entende sua própria percepção. TN sofreu um derrame anos atrás. Não foi um derrame qualquer. A lesão atingiu uma área muito específica do cérebro dele, na parte de trás, uma região chamada córtex visual primário. Essa é a parte do cérebro responsável por transformar a luz que entra pelos seus olhos em imagens que você vê. Sem essa área funcionando, não há visão consciente. Nada, apenas escuridão. TN ficou cego, totalmente cego. Ele não vê rostos, não vê cores, não vê o sol nascendo ou as estrelas à noite. Apenas escuridão permanente, absoluta. Médicos confirmaram, clinicamente, legalmente, neurologicamente, ele é cego. Mas um dia, pesquisadores decidiram fazer um experimento. Levaram TN para um corredor longo de hospital e encheram esse corredor de obstáculos, caixas de papelão espalhadas aleatoriamente, cadeiras no meio do caminho, equipamentos médicos bloqueando a passagem. Qualquer pessoa com visão normal precisaria prestar atenção, desviar cuidadosamente, talvez até tropeçar em alguma coisa. Uma pessoa cega com bengala levaria muito tempo tateando o caminho com cuidado extremo. Mas TN não tinha bengala. Os pesquisadores simplesmente pediram: caminhe até o final do corredor. E então, aconteceu algo que desafia tudo o que sabemos sobre visão e percepção humana. TN começou a andar. Não devagar, não hesitante, com confiança. Ele se aproximou da primeira caixa no meio do corredor e, sem parar, sem titubear, desviou o corpo ligeiramente para o lado, passou direto. Uma cadeira à esquerda, ele inclinou para a direita e passou por ela sem tocá-la. Equipamento médico no chão, levantou o pé e passou por cima, como se soubesse exatamente onde estava. Obstáculo após obstáculo, ele desviou de todos. Não bateu em nada, não tropeçou, não hesitou. Moveu-se pelo corredor com uma fluidez que parecia impossível para alguém que não enxerga absolutamente nada. Os pesquisadores ficaram chocados. As câmeras gravaram tudo. Em poucos segundos, TN chegou ao final do corredor, parou e ficou ali, calmo, como se tivesse acabado de fazer a coisa mais normal do mundo. Um dos pesquisadores se aproximou e perguntou: "Você viu os obstáculos?" TN respondeu sem hesitar: "Não, não vi nada, só escuridão como sempre." "Mas você desviou de todos. Como?" "Não sei, não vi nada, eu juro, mas algo me guiava." Você já teve aquele momento, aquela sensação inexplicável, profunda, que vem de dentro e simplesmente diz: algo não está certo. Você não sabe explicar o porquê. Não há uma razão lógica, nenhuma evidência concreta, mas algo dentro de você, algo que você não consegue nomear, insiste.
E na maioria das vezes, quando você finalmente descobre o que estava errado, percebe que estava certo o tempo todo. Ou aquela vez que você estava sentado no café, concentrado no seu celular, perdido nas redes sociais ou lendo alguma coisa, completamente absorto. De repente, sem nenhum motivo aparente, você sente: alguém está te observando. Você levanta os olhos, olha ao redor e lá está, uma pessoa do outro lado da sala olhando diretamente para você. Como você soube? Você não viu essa pessoa, não ouviu nada, não havia nenhum sinal óbvio, mas você sabia. A maioria de nós chama isso de intuição, sexto sentido, pressentimento, energia. Parece algo místico, inexplicável, talvez até espiritual. E por muito tempo, era exatamente assim que as pessoas entendiam essas experiências, como algo além da ciência, além da lógica, algo que pertence ao reino do inexplicável. Mas e se eu te dissesse que não é nada disso? E se te dissesse que há uma explicação científica, comprovada, baseada em neurociência real para esses momentos? E mais ainda, e se te dissesse que essas sensações não são exceções, mas sim a regra? Que o seu cérebro está constantemente vendo coisas, processando informações, tomando decisões sem que você sequer perceba. Deixa eu te contar sobre um homem chamado TN. A história dele vai mudar completamente a forma como você entende sua própria percepção. TN sofreu um derrame anos atrás. Não foi um derrame qualquer. A lesão atingiu uma área muito específica do cérebro dele, na parte de trás, uma região chamada córtex visual primário. Essa é a parte do cérebro responsável por transformar a luz que entra pelos seus olhos em imagens que você vê. Sem essa área funcionando, não há visão consciente. Nada, apenas escuridão. TN ficou cego, totalmente cego. Ele não vê rostos, não vê cores, não vê o sol nascendo ou as estrelas à noite. Apenas escuridão permanente, absoluta. Médicos confirmaram, clinicamente, legalmente, neurologicamente, ele é cego. Mas um dia, pesquisadores decidiram fazer um experimento. Levaram TN para um corredor longo de hospital e encheram esse corredor de obstáculos, caixas de papelão espalhadas aleatoriamente, cadeiras no meio do caminho, equipamentos médicos bloqueando a passagem. Qualquer pessoa com visão normal precisaria prestar atenção, desviar cuidadosamente, talvez até tropeçar em alguma coisa. Uma pessoa cega com bengala levaria muito tempo tateando o caminho com cuidado extremo. Mas TN não tinha bengala. Os pesquisadores simplesmente pediram: caminhe até o final do corredor. E então, aconteceu algo que desafia tudo o que sabemos sobre visão e percepção humana. TN começou a andar. Não devagar, não hesitante, com confiança. Ele se aproximou da primeira caixa no meio do corredor e, sem parar, sem titubear, desviou o corpo ligeiramente para o lado, passou direto. Uma cadeira à esquerda, ele inclinou para a direita e passou por ela sem tocá-la. Equipamento médico no chão, levantou o pé e passou por cima, como se soubesse exatamente onde estava. Obstáculo após obstáculo, ele desviou de todos. Não bateu em nada, não tropeçou, não hesitou. Moveu-se pelo corredor com uma fluidez que parecia impossível para alguém que não enxerga absolutamente nada. Os pesquisadores ficaram chocados. As câmeras gravaram tudo. Em poucos segundos, TN chegou ao final do corredor, parou e ficou ali, calmo, como se tivesse acabado de fazer a coisa mais normal do mundo. Um dos pesquisadores se aproximou e perguntou: "Você viu os obstáculos?" TN respondeu sem hesitar: "Não, não vi nada, só escuridão como sempre." "Mas você desviou de todos. Como?" "Não sei, não vi nada, eu juro, mas algo me guiava." Esse algo que TN descreve não é intuição mística. Não é um poder sobrenatural. É um fenômeno médico real, cientificamente comprovado, chamado visão cega. O cérebro dele estava vendo. Os olhos dele estavam captando informações. Mas ele, a pessoa consciente, não sabia. Não experimentava a sensação de ver nada. Tudo estava acontecendo em um nível mais profundo, um nível que nunca alcançava sua consciência. Como alguém pode ver sem saber que está vendo? Como o cérebro pode processar informações visuais, calcular distâncias, identificar objetos, guiar movimentos, tudo isso sem criar a experiência da visão consciente?
A resposta a essa pergunta revela algo profundo sobre como o cérebro humano realmente funciona. E, mais importante, revela que você também tem esse sistema, funcionando agora, neste exato momento. Para entender o que aconteceu com TN e o que está acontecendo com você agora, precisamos olhar para dentro do cérebro. Precisamos seguir o caminho que a luz faz, desde o momento em que entra nos seus olhos até o momento em que você experimenta a visão. Quando a luz reflete de qualquer objeto na sua frente, ela entra pelos seus olhos, passa pela pupila, atravessa a lente e atinge a retina na parte de trás do olho. A retina é coberta por milhões de células sensíveis à luz que transformam fótons em sinais elétricos. Esses sinais viajam pelo nervo óptico como um cabo carregando dados direto para o cérebro. Mas para onde exatamente? A maioria das pessoas imagina que há apenas um caminho, uma rota direta, que termina em uma única área do cérebro responsável pela visão. Mas a verdade é muito mais complexa e fascinante. O primeiro caminho, aquele que todos conhecemos, vai para uma área na parte de trás do cérebro, chamada córtex visual primário ou V1. Essa é a região onde a magia acontece. É aqui que os sinais elétricos se transformam em imagens conscientes. Cores, formas, movimento, profundidade, todos os detalhes do que você vê são criados aqui. V1 é a porta de entrada para a visão consciente. Quando funciona, você vê o mundo claramente. Quando é danificada, como no caso de TN, a visão consciente desaparece completamente. Isso é o que a maioria das pessoas sabe. Mas aqui está o segredo que poucos conhecem. Existe um segundo caminho. Um caminho mais antigo, mais primitivo, escondido nas profundezas do cérebro. Um caminho que não passa por V1. Um caminho que a ignora completamente e vai direto para outras partes do cérebro, partes que existiam muito antes da visão consciente evoluir. Esse segundo caminho vai para duas regiões principais. A primeira é chamada amígdala. A amígdala é uma pequena estrutura em forma de amêndoa, mas incrivelmente poderosa. Ela é responsável por detectar ameaças e responder ao perigo rapidamente. Quando você vê algo assustador, antes mesmo de estar totalmente consciente do que é, sua amígdala já reagiu. Ela preparou seu corpo para fugir ou lutar. É um sistema antigo, mais rápido que o pensamento consciente. A segunda região é chamada colículo superior. Essa área é responsável por localizar objetos no espaço, calcular distâncias, orientar o movimento dos olhos e coordenar os movimentos do corpo em resposta ao ambiente. É como um sistema de navegação primitivo, presente nos cérebros de répteis e mamíferos primitivos há milhões de anos. Essas duas partes do cérebro trabalham juntas para criar o que podemos chamar de sistema de visão inconsciente. Esse sistema não cria imagens, não gera a experiência visual colorida e clara que você conhece, mas ele processa informações visuais de forma extremamente eficaz. Detecta movimento, identifica localizações, reconhece obstáculos, avalia ameaças, tudo sem nunca informar sua consciência. Quando o TN teve o derrame, a área V1 do cérebro dele foi completamente destruída. O primeiro caminho, o caminho da visão consciente, foi cortado. Mas o segundo caminho, o caminho antigo que vai para a amígdala e o colículo superior, permaneceu intacto. Não foi afetado pelo derrame. Então, quando o TN estava no começo daquele corredor, os olhos dele ainda estavam funcionando. A retina estava captando luz. O nervo óptico estava enviando sinais. Mas em vez de irem para a V1 destruída, esses sinais iam direto para a amígdala e o colículo superior. Essas regiões recebiam as informações visuais, analisavam as posições dos obstáculos, calculavam distâncias e enviavam comandos para o córtex motor guiar o corpo dele. Tudo isso acontecia abaixo do nível da consciência. TN não experimentava visão, mas o cérebro dele estava vendo, à sua própria maneira. Os médicos confirmaram isso usando ressonância magnética funcional. Enquanto TN caminhava pelo corredor, câmeras médicas monitoravam a atividade do cérebro dele em tempo real. Os resultados foram impressionantes. A amígdala brilhava com atividade, processando informações intensamente. O colículo superior estava extremamente ativo, calculando e orientando. Mas V1, silêncio total, nenhuma atividade, escuridão completa.
O cérebro dele estava vendo, ele não estava. E aqui está a parte que deveria te fazer parar e pensar. Você também tem esse sistema. Esse caminho antigo, inconsciente, está funcionando em você agora, neste exato momento. A diferença é que seu V1 está intacto, então você tem visão consciente. Mas aquele sistema primitivo, ele nunca parou de trabalhar. Ele está processando informações que você nunca percebe conscientemente. Está vendo coisas que você não sabe que está vendo. Você não tem visão cega como o TN. Seu córtex visual funciona perfeitamente. Você vê o mundo de forma clara e consciente. Mas aquele sistema antigo, inconsciente, aquele caminho que vai direto para a amígdala e o colículo superior, ele está trabalhando a todo vapor. Agora, neste momento, processando uma quantidade enorme de informações que nunca chegam à sua consciência. Lembra daquele pressentimento que falamos no começo? Aquela sensação de estar sendo observado? Agora você sabe o que realmente está acontecendo. Você está sentado no café, olhando para o celular. Seu foco consciente está completamente na tela. Mas na periferia da sua visão, bem na borda onde você não presta atenção conscientemente, seus olhos captam um padrão que se parece com um rosto humano. Esse padrão não chega ao seu V1 imediatamente, porque você não está olhando diretamente para ele, mas ele chega à sua amígdala. E a amígdala, que evoluiu por milhões de anos para detectar rostos e ameaças potenciais, reconhece esse padrão instantaneamente. Ela envia um sinal, não para sua mente consciente, mas para seu corpo. Um aumento sutil no estado de alerta, uma sensação vaga de desconforto. Você interpreta isso como intuição, como um sentimento, mas na verdade é visão inconsciente. Seu cérebro viu alguém te observando antes de você saber conscientemente. Ou pensa nessa situação. Você está dirigindo na rodovia. O trânsito está intenso. Você está focado na estrada, talvez ouvindo música, pensando no seu dia. De repente, algo faz você olhar para o lado esquerdo. Um carro 3 faixas à sua esquerda começou a desviar levemente. Você não estava olhando conscientemente para ele, estava concentrado à frente. Mas algo te fez prestar atenção. Você olha justo a tempo de ver o carro fazer uma manobra brusca. Você reage, muda de faixa, evita um acidente. O que te fez olhar? Você diria que foi um pressentimento, uma sensação de que algo estava errado. Mas a verdade médica é que o colículo superior do seu cérebro estava monitorando o movimento no seu campo visual periférico. Detectou um padrão de movimento anormal, calculou que representava uma ameaça potencial e direcionou sua atenção. Visão inconsciente salvou sua vida. Os exemplos são infinitos. Quantas vezes você entrou em um ambiente e imediatamente sentiu que algo não está certo, só para descobrir depois que realmente havia um problema? Quantas vezes conheceu alguém pela primeira vez e sentiu desconfiança, sem conseguir explicar o motivo, só para descobrir mais tarde que sua intuição estava certíssima? Quando você conhece alguém, seu cérebro analisa as expressões faciais dessa pessoa em frações de segundo. Detecta inconsistências minúsculas entre o que a pessoa diz e o que a linguagem corporal mostra. Capta padrões no tom de voz, na velocidade da fala, na dilatação das pupilas. Toda essa informação é processada sem que você perceba conscientemente. Sua amígdala coleta tudo, analisa e se detecta algo inconsistente, algo que sugere perigo potencial, ela envia um sinal. Você experimenta isso como um sentimento ou intuição, mas na realidade é visão inconsciente processando informações que sua consciência não captou. E isso não é exclusivo de você, é universal. Estudos científicos mostram que pessoas que confiam na intuição ao tomar decisões complexas frequentemente fazem escolhas melhores do que aquelas que analisam tudo apenas conscientemente. Por quê? Porque o cérebro inconsciente consegue processar uma quantidade massiva de variáveis, padrões complexos, dados entrelaçados, em uma velocidade que supera a capacidade da mente consciente em centenas de vezes. Atletas profissionais descrevem momentos em que sentem que o jogo desacelera. Pilotos de caça tomam decisões em frações de segundos sem pensar. Médicos em salas de emergência diagnosticam condições complexas baseados em pistas que nem conseguem articular em palavras. Essas pessoas não são sobre-humanas. Elas treinaram seus sistemas inconscientes através de milhares de horas de experiência.
Os cérebros delas processam padrões em velocidade incrível, veem coisas que a consciência não vê e orientam comportamento com precisão surpreendente. E as mães? A capacidade das mães de sentir quando algo está errado com seus filhos mesmo à distância não é telepatia. São anos de observação cuidadosa, calibração constante do sistema de detecção inconsciente. Mudanças sutis no tom de voz da criança ao telefone, padrões de comportamento ligeiramente diferentes, sinais minúsculos que não chegam à consciência, mas o cérebro detecta, analisa e envia o alerta: algo não está normal. É isso que chamamos de pressentimento de mãe. E agora você sabe que não é mágico, é neurociência. É o sistema de visão inconsciente, afinado pela experiência, trabalhando em níveis que a consciência nunca alcança. Aqui está a parte que é ao mesmo tempo perturbadora e fascinante. A maior parte do que seu cérebro processa nunca chega à sua consciência. A visão que você experimenta, o mundo claro e colorido que você vê, é na verdade uma construção, uma seleção cuidadosamente escolhida. Seu cérebro decide o que te mostrar, decide o que merece chegar à sua consciência. O resto está lá. Seu cérebro está usando, está processando, está construindo decisões com base nisso. Mas você nunca sabe. Pacientes com visão cega como TN tornam isso visível. Eles revelam o sistema escondido que todos nós temos. Um sistema perceptual inconsciente vasto, trabalhando nas sombras da consciência, processando informações, guiando o comportamento, protegendo, ajudando a tomar decisões. Nós navegamos pelo mundo vendo muito mais do que percebemos. Então, da próxima vez que você tiver um pressentimento, uma intuição inexplicável, uma sensação de que algo não está certo, não ignore. Não descarte como imaginação ou ilusão. Não é superstição, não é pensamento irracional. É seu cérebro inconsciente, aquele sistema de visão antigo que evoluiu por milhões de anos, vendo algo que sua mente consciente perdeu. Ele está tentando te dizer algo. Você está cego para muito mais do que imagina, e ao mesmo tempo, você vê muito mais do que percebe. Essa é a visão cega, e ela não é apenas um fenômeno médico raro em pacientes com lesão cerebral. Ela está em você, agora, funcionando, processando essas palavras, observando o mundo ao seu redor, vendo sem saber. E talvez, só talvez, entender isso mude completamente a forma como você confia em si mesmo, como você escuta aquela voz interior, como você respeita aquele pressentimento que você sempre teve, mas nunca soube explicar. Porque agora você sabe, não é só um sentimento, é seu cérebro vendo a verdade antes de você perceber conscientemente.